Graça e paz a todos que vão ouvir o meu relato desse testemunho. Eu sou a irmã Helena, que estou escrevendo esse testemunho. Um fato que aconteceu comigo dentro da minha casa, em nossa residência, o nosso lar. Preste atenção nesse texto da Bíblia, que fala sobre o diabo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Às vezes vocês fazem algo na sua casa que atrai demônios. Por exemplo, eles precisam de algo para se conectar. Às vezes a gente colocamos, ou fazemos altar para os demônios. Se não colocamos nada que possa atrair a sua presença, não estamos abrindo porta e nem dando legalidade para os demônios. Principalmente levantando altar em adoração a ele. Esses espíritos malignos às vezes eles precisam ser conectar espiritualmente. Não tem nada na sua vida. Darei um exemplo aqui para quem vai ouvir: quem não tem uma televisão em sua casa, quem não já se sentou em seu sofá ou até mesmo junto com seus familiares, que é seu esposo e os seus filhos, para se sentar no seu sofá e assistir um belo filme. Na sua casa ele não vai entrar. Então vou te dar exemplo mais importante. Talvez você possa se perguntar para si mesmo: o que pode atrair essas entidades? Por exemplo, palavrões dentro de casa. Em todo caso, por exemplo, se você falou um palavrão, no mesmo momento, você convidou um desses demônios para entrar. Eu, a sua irmã, Helena, sou prova viva disso. Quando se ira ou ficamos irritado, estamos dando legalidade a essas entidades. Ira exclusividade, na mesma hora você convidou a estes demônios para entrar. Ainda o que atrai demônio para dentro de casa, como por exemplo bebida, cigarro. Tem aqueles irmão, ou aquelas irmã, que diz: ora, não tem nada a ver eu escutar uma música. Música secular é pecado? Na grande maioria dos casos sim. Como assim? É porque, irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E, porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que, quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? Quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só,
e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber de cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Em 1 aos Coríntios vai dizer que nem todas as coisas edificam e que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Em Filipenses 4, no versículo 8 diz que a gente só deve ocupar a mente com o que é amável e digno de louvor. Em Romanos 12, no versículo 2 diz que nós não podemos conformar a nossa mente com as coisas desse mundo, então encontrar música circulares que se encaixam nesses 3 princípios é muito difícil e dificultoso. Tem até música e tem louvores cristãos que não se encaixam dentro da vida cristã. E como identificar essas músicas? Nós devemos evitar todo tipo de apologia à imoralidade, crimes, violência, droga e adultério, ostentação de bens, mentiras. Coisas que nos fazem lembram de um passado que a gente sofreu, nos lembra de uma pessoa que nos fez mal, que não foi bom para a nossa vida. Tudo isso não nos edifica e a gente não deve alimentar a nossa mente com isso. Isso vale para músicas, séries e filmes, e jogos. Nós devemos buscar coisas que nos edificam. Eu a sua irmã Helena, vos digo, aí você diz, nossa, aí fica difícil de achar, mesmo. Mais uma vez, como a sua irmã Helena, te digo com oração e joelho no chão pedindo a direção de Deus, encontramos coisas que edificam a nossa alma. Quando você abre as portas e da legalidade, ouvindo as músicas mundanas, temos que ouvir simplesmente louvores ao nosso Senhor Deus. Deixarei mais alguns exemplos, como filme de terror que invoca demônios. Aí você atraz esses espíritos para dentro da tua casa. É filme, novela, uma reportagem, uma simples minissérie. Tudo isso que estou falando, para quem vai ouvir o meu testemunho. Essas coisas todas, elas têm conteúdo pornográfico. Aí você fala dizendo assim: não posso assistir um filme, eu não posso assistir uma novela, eu não posso ver uma reportagem na televisão, e também não posso assistir algum conteúdo agradável com os meus familiares. Eu digo para você, como prova viva disso, que estou relatando para você. Bom, assim eu digo para você, cabe a você mesmo se decidir. Veja este texto, que fala a respeito de tudo isso. Salmos 101, versículo 3 ao versículo 6. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmos, o versículo da Bíblia que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. É o que você quer colocar diante dos teus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Bom que Deus possa te entender. Que são diversas legalidades
que às vezes, que as pessoas têm ali no rack da sua casa, que é uma simples televisão, todas elas têm. Às vezes as pessoas ouvem falar tanto sobre o mundo sobrenatural, ela crê em várias palavras que o seu pastor, da sua igreja diz, como por exemplo, é simplesmente um simbolismo, como uma toalha ungida ou um simples graveto que ganha. Isso é uma grande legalidade, se torna uma legalidade pura. Porque esta pessoa está dando a glória e a proteção da sua casa. Por exemplo, para algo que o seu líder da igreja ungiu e deu em sua mão. Não estou me referindo e nem dizendo para você não crer no seu líder espiritual como teu pastor, mas primeiramente dobre o teu joelho e busque ao nosso Senhor Deus, clamando a glorioso Filho amado Cristo Yahushua. Temos que depositar a fé somente em Cristo Yahushua, e não para um sal grosso ou até mesmo para uma toalha ungida. Essa pessoa acha que não é Cristo Yahushua que protegem a sua casa. Talvez ela acha que é objeto ungido que está o protegendo. Como na verdade é a palavra de Deus, que é Cristo Yahushua. Como por exemplo essas pessoas que benzem a sua casa com água ungida, essas pessoas que colocam algumas plantas, como a espada de São Jorge. Elas acham que estão tendo algumas, te digo novamente, sou prova viva disso. Água benzida ou sal grosso não protegem a sua casa. Eu, a sua irmã, Helena, te dou esta alerta. Eu acho isso tão interessante como que se espalhou a cegueira humana de uma forma sobrenatural, que não busca a proteção em nosso Senhor Deus. A que ponto chega a cegueira humana? Não é mesmo? Estão totalmente iludida, e não abre os seus olhos. A cegueira é tanta que a pessoa acha que tudo isso vai protegê-la. Até que ponto que se espalhou a ignorância humana, ela depositar a sua fé em algo, mas eu vos digo que quem vos o protege é Cristo Yahushua. Então eu sei que tem muita legalidade, olha o que diz nesse versículo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Veja porque a palavra do nosso Senhor, ela é muito clara. Deus nunca foi a favor da oração a outros tipos de ídolo, se colocando na frente do nosso Senhor Deus. Deus, ele abomina a idolatria. Então neste caso, se você tem uma imagem dentro da sua casa, ou se você ainda não consegue se libertar de algum vício, como por exemplo bebida, cigarro, que se coloca como em primeiro lugar, em adoração ao nosso Senhor Deus, procura se libertar. Às vezes a pessoa coloca uma corrente no pescoço, ele coloca um anel em seu dedo, e simplesmente ele não tem o conhecimento que isso atrai as entidades que são demônios. Porque a palavra do Senhor nos diz, Êxodo capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A palavra do nosso Senhor Deus, ela é bem clara: não fará imagem de coisas alguma, nem em cima no céu e nem embaixo da terra. Então nem é uma imagem de Cristo Yahushua, você não pode ter dentro da tua casa. Porque você não sabe como que é o Filho do nosso Senhor Deus, que é a palavra, você não sabe como que é Cristo Yahushua. Portanto, então você está dando uma legalidade. Simplesmente você está abrindo porta, e dando legalidade e levantando um altar de adoração aos demônios. Como por exemplo você se ajoelha em frente dessas entidades. Talvez você acha que simplesmente isso não é nada e está agradando a Cristo Yahushua. E não, Deus não se agrada dessas abominação. Veja o que diz nesse texto da Bíblia. Atos capítulo 7, versículo 48 ao versículo 60. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens,
Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Ial-Rosua, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Ial-Rosua, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. O nosso Senhor Deus, Ele não habita em templo feita por mão de homens, então isso é uma legalidade muito grande. O versículo da Bíblia que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas é Atos 7:48, que diz: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque o nosso Senhor Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E dando mais um entendimento para você. Existe muitos símbolos ocultos. Eu ensino a vocês que esse símbolo, como crucifixo, como amuleto ou levantar ao demônio, simplesmente você abre porta e atrai várias legalidades espiritual. Digo tudo isso para vocês com experiência própria. O amuleto do infinito. Cabe a cada um que vai ouvir tirar o seu próprio entendimento pedindo a Deus, para que abra a sua mente. Também tem aquele olho que tudo vê. Também tem, na espiritualidade, 5 Salomão pode ser interpretado como uma expressão simbólica que representa a união de 5 aspectos ou qualidades relacionadas a Salomão, como sabedoria, prosperidade, liderança, justiça e espiritualidade. Darei algumas referências a respeito dessas palavras, preste muita atenção. Para que não possa em nenhum de vocês venha a ser enganado. Porque este meu testemunho é real e verdadeiro. Não há muita informação sobre a tradução hebraica dos 5 Salomão, mas aqui está alguma informação sobre o nome Salomão e o Cântico dos Cânticos. O nome Salomão em hebraico é Shlomo, e deriva da palavra Shalom, que significa paz. O profeta Natan chamava Salomão de Jedidias, e Edidiá, que significa amado pelo Senhor. O Cântico dos Cânticos, em hebraico Sheir, Asheirim, é um dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Na tradição judaica, o Cântico dos Cânticos é interpretado como uma alegoria da relação entre Javé e Israel. Na tradição cristã, o Cântico dos Cânticos é interpretado como uma alegoria de Cristo e a Igreja cristã. O que significa 5 Salomão? 5 Salomão é uma expressão que não possui um significado específico ou reconhecido universalmente. No entanto, pode-se explorar diferentes perspectivas e interpretações dessa frase. Tem tantas formas de se expressar. Existe tantos símbolos, que são considerados legalidade, para abrir portas espirituais. Aqueles que as pessoas colocam de costa na entrada da sua casa. Elas diz, é simplesmente um elefante e não trará ou não vai fazer mal algum. Aí você diz, bem assim isso, eu coloco para que venha trazer prosperidade para a minha vida. Isso daí vai atrair cada vez, mais ou menos para você. Então você atraz para você diversas legalidade. Mas eu vos lhe falo isso, nas minhas experiências que eu tive.
Veja o que diz, nesse texto da Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 26. Estai, pois, firmes na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por isso que eu vos lhe digo: consulte o Espírito Santo, de Deus. Faça uma oração, entre em teu quarto em secreto e falem com o Espírito Santo de Deus. Fale com ele desta forma: o Espírito Santo, o que tem, dentro da minha casa, que não te agrada ou não faz, o teu agrado o Espírito Santo. Na minha casa eu tenho este hábito. Eu sempre chamo o meu esposo, eu falo, para o meu esposo: vamos fazer, ou vamos ver. A gente, como serva do Senhor, temos que despertar um interesse em nosso cônjuge. Às vezes tem alguma coisa, aqui dentro da nossa casa. Eu digo: será que não tem alguma coisa que entrou aqui dentro de casa, que a gente não viu? Essas coisas são algo muito sério. Por isso eu deixo a todos vocês este meu alerta, para que cada um que venha ouvir e compreender este meu testemunho. O mundo espiritual, eles não estão para brincadeira. O sobrenatural e todas entidades demoníacas, elas existem, e não deixamos nenhuma brecha e não vamos abrir porta e nem dar legalidade para eles. A sua irmã Helena, deixo aqui a minha paz, em nome do nosso Senhor Cristo e Yahushua.